Rede DS de Comunicação, nas eleições 2012. Leonardo Ferreira nasceu em São Paulo, tem 24 anos, é formado em comunicação social com habilitação em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC. Jornalista de formação, Leonardo diz que sempre se interessou por política. É filiado desde 2007 ao PSOL. É a primeira vez que ele participa de uma eleição. Candidato, o senhor tem 1 minuto para dizer por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Suzano. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para poder partilhar. Eu quero ser prefeito de Suzano para construir junto com toda a população, ou seja, muitas mãos, um projeto alternativo, um único projeto que só o PSOL pode fazer, porque o PSOL não está amarrado com nenhuma empreiteira, com nenhuma construtora, faz uma campanha limpa, uma campanha comprometida, é uma campanha contra a velha política que simplesmente alija Suzano e atrasa Suzano, ou seja, a velha política que põe Suzano na marcha ré. O PSOL Suzano tem um projeto de cidade que está muito para além do que a gente tem hoje aqui entre os outros candidatos. O PSOL Suzano tem a força da juventude, tem a garra de todos aqueles que acreditam que uma cidade humana e fraterna, ela vai ser construída a muitas mãos. Esse é o nosso projeto para a cidade de Suzano. Um projeto que vai ser construído de forma horizontal, de forma participativa, onde cada um de nós vai ser empoderado para a construção do projeto político de cidade que a gente tem, e só o PSOL de Suzano pode ser essa alternativa, uma alternativa diferente, ousada e jovem. Muito obrigado. Bom dia, Gil. Bom dia aos candidatos. A minha pergunta é direcionada ao candidato Leonardo Ferreira e será comentada pelo candidato Israel Lacerda. A pergunta está sendo sorteada, ele tirou agora de dentro de uma caixa. Pode dizer. A pergunta é: o que o senhor vai fazer para que não haja tanto cachorro solto no centro e no Miguel Badra? Ok, esta foi a pergunta do Ramon Barrueco, de leitor ou ouvinte da rádio, ao candidato Leonardo Ferreira. Plateia, por gentileza. Ramon, é uma ótima pergunta. Nós do PSOL Suzano, nós temos projeto também para a questão do cuidado com o animal. Uma coisa que a gente vê muito na cidade de Suzano, um abandono em relação aos animais, e é um problema de saúde pública. Até porque, primeiro, você percebe o quê? Muitas doenças, elas se proliferam por conta disso. E a gente percebe o quê? Uma ineficiência por parte da atual gestão e das últimas gestões, inclusive nós temos um ex-prefeito aqui que não contribuiu para que isso melhorasse. Ou seja, a gente percebe o quê? Uma negligência em relação aos animais, em relação à posse irresponsável. Nós, do PSOL, diferentemente dos outros candidatos, nós temos uma proposta muito interessante em relação à posse responsável. Nós vamos criar um centro especializado, vai ser uma espécie de hospital para dar tratamento para esses animais que são abandonados, e mais do que isso, incutir na educação da cidade de Suzano uma perspectiva de que ela tenha sensibilidade para com os animais, ou seja, para que não ocorra esse abandono, porque o cuidado com os animais, já diria muito bem o nosso grande Mahatma Gandhi, ele diria o quê? O cuidado que uma sociedade dá para os animais diz muito bem o cuidado que ela dá para a sua população, e é justamente isso que a gente vê em Suzano. Ou seja, o descuido com os animais reflete também o descuido com a população. Um descuido que mostra pela negligência e pela falta de ações e políticas públicas. E é justamente isso. A gente percebe o quê? Essa ação poderia ser muito bem colocada em prática, com muita facilidade, não seria caro. O PSOL tem projeto para isso. E mais do que isso, é uma perspectiva ampla, trabalhar com diversas secretarias. Eu tenho certeza, os senhores vão gostar muito de conhecer o nosso projeto. É isso, gente. Até porque o PSOL, para explanar tudo, eu precisaria de pelo menos umas 5 horas. Você pode ter certeza. Estou muito preparado para isso. Quem irá comentar a resposta de Leonardo é o candidato Lacerda. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Bem, a questão do número muito alto de cães nas ruas da cidade de Suzano é por conta de uma falta de uma política pública que visa instituir não só a posse responsável, como também a questão da esterilização gratuita por parte da prefeitura. É aí onde eu quero enfatizar. Existe hoje em Suzano um projeto de minha autoria que foi votado, aprovado, vetado pela administração, mas nós conseguimos derrubar o veto. E hoje esse projeto vigora na cidade, mas não é colocado em prática pela atual administração. Ele visa justamente instituir a posse responsável, mas também como um trabalho de zoonose e também para conter o aumento do número de cães e também gatos na cidade de Suzano, fazer a esterilização gratuita por parte da Prefeitura Municipal. Não vem sendo colocada em prática. Inclusive está sendo investigada pelo Ministério Público como uma transgressão de uma lei municipal. E nós queremos colocar em prática. Ok, candidato, o seu tempo se esgotou. Nós temos agora
1 minuto de tréplica, candidato Leonardo. A palavra é sua. Logo você, Lacerda, mais um projeto certamente deve ser um dos tantos. Enfim, afinal, a briga Câmara e Prefeitura rende muito, né, gente? Acaba travando a cidade. Tenho certeza que isso, enfim, acaba levando um pouco por conta da sua atuação de forma inexpressiva, que não tem feito uma oposição necessária, ou seja, tem levado a Câmara, enfim, enquanto vereador, por uma briga pessoal, ficando briguinha, Prefeitura, Câmara, e foi justamente nisso que a cidade ficou muito atrasada. A cidade andou de marcha ré nesses últimos anos. Em importantes momentos, vários projetos da população ficaram amarrados por conta da briguinha, Prefeitura e Câmara o tempo todo, o bloco do G9, e por aí vai. E aí a gente viu todo o atraso que a cidade de Suzano viveu, em pautas importantes foram travadas e amarradas, como, por exemplo, essa também na briguinha Câmara e Prefeitura. E é justamente isso, o PSOL vai governar junto com a população, fazer a pressão popular de modo com que a gente não tenha esse tipo de fisiologismo na Câmara Municipal de Vereadores de Suzano. Esse é o PSOL Suzano, vocês têm certeza disso. Bom dia, Gil. Bom dia aos candidatos. Bom dia a todos presentes. Minha pergunta é direcionada ao candidato do PT, Valdecir Stuani, e quem vai comentar a resposta é o candidato do PSOL, Leonardo Ferreira. Correto. Neste momento, já foi escolhida a pergunta. Vamos lá. Candidato, o que o senhor acha da possibilidade de fazer um acesso para os bairros da Vila Morim, Colorado e adjacências na SP66, na altura da Vila Natal? Ok, esta foi a pergunta do Públio Vitor ao candidato Valdecir Stuani. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Obrigado pela pergunta, ouvinte que nos fez. É um projeto importante que já tem estudo da nossa atual administração e que eu vou dar continuidade. E o acesso ele se faz necessário justamente porque a cidade vem crescendo. Ao contrário do que foi dito aqui por muitos candidatos, que demonstram não conhecer bem a cidade. Porque nos últimos 8 anos, a cidade de Suzano cresceu, e cresceu em todos os aspectos. Na questão da escola pública de qualidade, no espaço de formação profissional para os nossos jovens, conseguimos 2 escolas técnicas, no investimento na área da saúde, que hoje culmina com o projeto real, fato, do nosso hospital municipal, na pavimentação dos bairros, no investimento na cultura, na participação popular. Então, Suzano cresceu, e na medida que vai crescendo, a população vai vendo a necessidade de outros serviços, como é esse acesso da Vila Morim, na Vila Morim, pela rodovia Henrique Heroles. Então, Suzano tem avançado, e o progresso vai exigindo novos investimentos. Nós avançamos de maneira fantástica na participação popular, na construção de moradias, na regularização dos terrenos, ou de ocupação, ou de loteamentos irregulares. Então, a nossa cidade avançou. Candidato, o seu tempo se esgotou. O candidato Leonardo tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato Valdecir Stuani. Candidato. É muito engraçado a gente ver a administração petista falando em obras. Por exemplo, essa obra da Vila Morim é uma obra que deveria ter sido feita há muito tempo. Assim como, por exemplo, as contrapartidas do Rodoanel, até que agora não foram apresentadas ainda. A prefeitura tinha que ter ido lá peitar o governador para poder colocar as contrapartidas. Por exemplo, essa obra aí seria, por exemplo, uma contrapartida da cidade em relação à obra do Rodoanel. Até agora, a população não sabe o que vai acontecer com o Rodoanel, porque, primeiro, a prefeitura não teve coragem de ir lá perguntar quais são as contrapartidas. Eu acho que, assim, teve alguns avanços, mas esses avanços ainda são medíocres, perto do que a cidade poderia estar. Suzano pode estar muito à frente. E o que o Stuani acabou de apresentar não é nada de novo, ou seja, eles tiveram 8 anos no poder e poderiam ter feito muito mais pela nossa Suzano. E é justamente isso. Aí fica naquela repetição, naquela história de sempre, assim como os outros candidatos que estão. Eles não apresentam uma alternativa. Depois de tantas baboseiras, a gente vê o quê? Que não tem nada concreto. O PSOL tem coisas concretas para a cidade de Suzano, tem um projeto político de verdade. Este foi o comentário do candidato Leonardo. O candidato Valdecir Stuani tem 1 minuto para a tréplica. Candidato. Concordo com o Leonardo que tem muitas coisas que deveriam ter sido feitas. E, ao mesmo tempo, ele demonstra falta de conhecimento do que foi feito e das ações da Prefeitura e as propostas apresentadas em relação à contrapartida para o Estado do Rodoanel. Que aí também nós podemos citar outras omissões do Estado. Essa do Rodoanel é mais uma, como tem na área da segurança, na saúde, no investimento na nossa cidade, na educação pública, e que o município acaba pagando a conta do Estado.
E, de fato, Leonardo, muitas coisas deveriam ter sido feitas. E o nosso governo de 8 anos, nós podemos apontar no lápis as obras que nós realizamos em cada segmento. E se não foi feito mais, é porque a cidade, quando nós assumimos, tinha dívida, tinha as escolas de Madeirite, tinha a conta do INSS para pagar, as horas extras dos servidores, tinha a conta de luz da Bandeirante, que era 4,5 milhões. Então, estava muito atrasado. Nós estamos administrando o passado. Jorginho, olha, minha pergunta é bem rápida. 1 minuto. Bom, olha, o senhor Paulo Tokuzumi, no final do seu mandato, em agosto de 96, ele assinou uma medida que tiraria R$1 milhão da saúde para o esporte, muito provavelmente para pagar os salários milionários dos jogadores de vôlei, deixando a saúde desfalcada, sem falar do elefante branco que ele deixou e que foi jogado fora numa enorme quantia de dinheiro. Um verdadeiro monumento da incompetência administrativa. O senhor, caso eleito, tirará dinheiro da saúde, como fez Tokuzumi, em uma saúde já tão precarizada na cidade de Suzano naquela época, até porque a gente sabe o que? A mortalidade infantil era elevadíssima e ele simplesmente desviou o recurso da saúde para o esporte. É justamente isso. O importante porque o seu vice, inclusive, era o secretário de esporte na época, o senhor Nardinho Arnaldo Marim Júnior. Candidato Jorginho, o senhor tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Essa pergunta é muito boa, Leonardo, porque se você pegar o orçamento que a gente tem da saúde hoje, que gira em torno de 100 milhões, 1 milhão é 1% do orçamento da saúde. Né? E é claro que o governo tem que dar prioridades, e a saúde e a educação é sempre prioridade, como já diz a lei de responsabilidade fiscal. A nossa proposta em relação à saúde é a gente melhorar a atenção básica, e 100 milhões dá mais do que o suficiente para você tomar conta das estruturas de atenção básica que a cidade tem. Hoje a grande falta de médico da cidade de Suzano é por conta dos salários. O salário do médico em Suzano não é ruim, é igual ao da capital de São Paulo, mas a nossa região não tem médico suficiente para atrair para a cidade de Suzano. Nossa proposta é ampliar esse salário em torno de bônus. Né? Você paga mais salário para o médico que cumpre horário, você paga mais salário para o médico que atende, não tem reclamação no posto de saúde, e 100 milhões é mais do que o suficiente para isso. O time de vôlei nós vamos voltar sim, porque era uma forma de dar cidadania e de dar orgulho para o cidadão suzanense. Isso é um grande fato e uma grande marca do meu vice, da qual eu me orgulho muito e da qual grande parte da cidade se orgulha. E se você fazer uma pesquisa de opinião pública, você vai ver que a grande maioria das pessoas quer que volte o time de vôlei, porque dava orgulho para a nossa cidade. E eu sou o prefeito que vai com a opinião das pessoas. E se a população quer o time de vôlei de volta, nós vamos trazer de volta. Ok, candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Jorginho, você não respondeu a minha pergunta, você fugiu e não disse claramente o que vai fazer em relação a isso. Isso mostra o quê? Olha, certamente ele deve sim, ele não vai se preocupar com a saúde, não vai ter essa preocupação, porque desviar recurso da saúde para o esporte, na verdade, senhor Tokuzumi, é muito estranho. E Suzano, na época, tinha um orçamento medíocre, se comparado com hoje, ou seja, você tirar dinheiro da saúde para jogar no esporte é vergonhoso. Ainda mais com a gente tinha um alto índice de mortalidade infantil, como a gente tem hoje também, que cresceu, inclusive, no último ano. Então, quer dizer, a gente vê aqui hoje, no debate, uma verdadeira conversa de compadres. A Carminha com Tokuzumi, com Toyo, o Stuani, e por aí vai. A gente vê conversa de compadres. A gente não vê o quê? Realmente apresentando proposta para a cidade. Por exemplo, o senhor Tokuzumi não falou, por exemplo, do esqueleto que ficou, que está abandonado. E também, da mesma forma, se eu vou começar uma obra, eu tenho que ter certeza que eu vou conseguir concluir, ou então, pelo menos, deixar quase pronta. Irresponsavelmente, eu jamais deixaria isso. Porque deixar uma obra sem ter perspectiva de continuar é uma loucura. Ok, agora o candidato Jorginho tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato. Leonardo, a folha de pagamento da prefeitura hoje gira em torno de 140 milhões de reais, o que dá perto de 25% do orçamento total da cidade, que é perto de 600 milhões de reais. Para a gente ampliar o salário do médico, a gente vai onerar a folha em muito pouco. Vamos onerar a folha em 26%, 27%, 28%. Vamos pagar um bom salário para o médico para ele poder vir para Suzano. O que acaba não acontecendo nas cidades da região, que a folha já está em torno de 48%, 50%, 51%. E aí você ampliar o salário de um médico, você vai infringir a lei de responsabilidade fiscal. Eu não preciso tirar dinheiro da saúde para investir no esporte. Eu posso tirar dinheiro de outra secretaria para investir no esporte. E eu sou o único candidato médico. E de saúde, eu a minha vida inteira tomei conta e a vida inteira batalhei. Então você pode ter certeza que eu, como prefeito, vou também tomar conta da saúde, como eu fiz assim ao longo da minha carreira. Ok, agora é a vez do candidato Jorginho fazer a sua pergunta. E a pergunta dele é o candidato Leonardo, não é isso? É o candidato que ainda não respondeu.
Jorginho, a sua pergunta, você tem 1 minuto. Leonardo, eu queria saber qual a sua opinião da oposição criada há 8 anos da Câmara Municipal, que engessou o orçamento em só 5% de remanejamento, que, como um candidato a prefeito diz aqui que vai terminar o esqueleto, não pôs em votação um projeto apresentado pela prefeitura para fazer um convênio com a Caixa, para arrecadar um recurso para terminar o esqueleto, que foi apresentado para a Câmara, que não rediscutiu o plano diretor e que engessou a máquina pública nos últimos 8 anos por uma crise política grave que a cidade passa hoje. Qual a sua opinião sobre essa guerra? 1 minuto? 1 minuto e meio? Tá valendo já, né? Então, já tá valendo? Ó, tá valendo. Jorginho, okay, então, olha, uma pergunta muito boa essa, mas a gente tem que ir com muita calma nessa hora, até porque, assim, a gente passa por uma cidade que tem uma dificuldade de manutenção muito grande, inclusive, né, Carminha, manutenção é um grande problema. Nós temos aqui o Lacerda também, que teve muita dificuldade também. A briga dele entre Câmara e Prefeitura foi muito boa, certamente acabou travando um pouco a cidade. Tokuzumi, depois de 20 anos, ele voltou para a cidade, ele deve ter ficado com tanta vergonha do esqueleto que ficou, e aí ele acabou voltando agora. E aí, nós temos o Rafa, que também acabou participando do G9. Até, por gentileza, sem manifestações. Último, o nosso candidato Stuani, que não traz também nada de novo, assim, de um modo geral, ficou 8 anos no PT e não apresenta nada. Em relação a isso, Jorginho, a gente entende o quê? O PSOL, ele vai atuar de forma ampla, a gente tem um programa, um projeto de cidade de verdade, e que não vai... Ó, o vôlei deixou uma dívida milionária, que ninguém fala aqui, a dívida que ficou, que está se arrastando, e dívidas trabalhistas, porque pagavam salários de ouro para muitos jogadores de vôlei, por exemplo, o Giovani, que ganhava 50 mil reais, 50 mil dólares, aliás. Quer dizer, eu não sou contra nessa perspectiva o quê? Comprometer dinheiro da saúde para jogar em outras áreas, como o voleibol milionário. É claro, tem uma coisa que a gente tem que falar, o quê? Essa dívida ela não foi tocada. E a questão do orçamento, a gente tem que estar com uma preocupação muito grande. O orçamento vai crescer, mas se a gente não tiver cuidado de dimensionar para quem mais precisa, eu defendo muito mais o esporte de base do que o esporte de alto rendimento. E, nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado em relação ao remanejamento de verba do nosso orçamento, para que ele não vá para o ralo, como tem acontecido atualmente em obras faraônicas e eleitoreiras nessa época de eleição. Muito obrigado. Ok, o candidato Jorginho tem 1 minuto para sua réplica. Bom, quem não respondeu a minha pergunta agora foi você, Leonardo. Eu perguntei qual a sua opinião entre a guerra política entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal. Essa guerra política, que tem vivido quase uma década a cidade de Suzano, atrasou muito convênios importantes, atrasou muito projetos importantes de um prefeito legitimamente eleito no dia 1º de janeiro de 2005. Para você ter uma ideia, Leonardo, no dia 1º de janeiro de 2005, antes do prefeito dar uma canetada, antes dele mostrar uma postura política, grande parte dos vereadores já tomaram uma posição contrária à atual administração, que tinha sido legitimamente eleita naquele momento. Legitimamente eleita pela mesma população que elegeu aqueles vereadores. Essa briga tende a se estender muito, caso candidatos que estão aqui ganhem eleição. Porque eles causaram tantas rusgas políticas e tantas guerras, que é impossível eles criarem união. E nós vamos ficar com uma cidade atrasada, com um conflito político grave. Ok, agora o candidato Leonardo tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato. Cara, Jorginho, eu respondi sim a sua pergunta, disse muito claramente. Talvez você não tenha entendido, não tenha captado o que eu havia dito. Bom, olha, na verdade, o que acontece? Você falou realmente dessa briguinha. O Lacerda tinha até comentado agora há pouco de trabalho em conjunto. Mas espera aí, trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto foi o que não aconteceu nesse último período. O G9, inclusive, ele travou pautas importantes, como, por exemplo, o plano diretor. Todo mundo estava falando que ia trazer empresas, gerar novos empregos para a cidade, só que eles não tocam no plano diretor, que foi travado na cidade. E a nossa proposta do PSOL é rever isso e acabar com essa briga, porque o governo do PSOL, ele vai trabalhar com a população vai fazer a pressão social, e você pode ter certeza, nenhuma Câmara de Vereador vai ter coragem de enfrentar a bravura da população, que vai estar em cima o tempo todo. Pressão popular vai ser preciso, e é justamente isso, quebrar essa velha política. É isso que o pessoal está fazendo aqui, é isso que o pessoal vai fazer, assumindo a prefeitura no 1º de janeiro. Estamos preparados e temos um projeto para isso, e combater essa política eleitoreira e clientelista que nós temos em Suzano atualmente. Bom, eu quero primeiro agradecer a todos que vieram, que acompanharam, que estão ouvindo a gente. Quero dizer uma coisa, aqui foi o primeiro embate político. Tudo que eu disse aqui foi questões políticas, não são questões pessoais. Eu não tenho nada contra nenhum dos candidatos. A questão é política, e as contradições elas precisam ser ditas. Porque aqui a gente tem uma diferença. A população tem um projeto do PSOL e tem os outros projetos, que são projetos da velha política, são os projetos do continuismo e do clientelismo. A opção adequada para a cidade de Suzano é uma opção que vai romper com esse paradigma. Uma
uma opção que vai naturalmente empoderar a população e, junto a muitas mãos, construir um novo projeto, um projeto que traga a força da juventude, um projeto que consiga canalizar as demandas da cidade e que quebre essa velha política que está querendo voltar e quer continuar na cidade administrando de uma forma muito medíocre. A população tem opção sim, tem os 50. Vote Leonardo Ferreira 50 e vote também para os nossos vereadores 50. Viva o PSOL! PSOL é 50, 50 é PSOL. Dia 7 de outubro, vote Leonardo Ferreira prefeito. Vote 50, vote PSOL, Partido Socialismo e Liberdade.